Bom, vamos lá. Agora eu quero falar com vocês sobre mitos e verdades sobre a procrastinação. Porque a gente atrapalha. E às vezes até esse pensamento equivocado faz com que você tenha medo e por conta disso você procrastine. Mas uma coisa não está ligada à outra. O que a gente precisa entender? Vamos lá. Mito: procrastinação é preguiça. Não, isso não é verdade. Preguiça é você ter aversão ao trabalho, é você não querer fazer aquilo. E como nós falamos na aula anterior, procrastinação é quando você deixa para fazer depois. Por quê? Porque você substituiu por uma tarefa não tanto importante, muito mais agradável, que vai te trazer um retorno imediato, vai te trazer aquele prazer momentâneo. Ou seja, é, eu fiz uma substituição e por isso eu deixei de fazer aquela tarefa. A preguiça, não, eu não quero fazer. Cris, mas eu deixei de fazer aquela tarefa para ficar no sofá. Eu substituí a tarefa. Calma. Aqui você está substituindo porque você quer descansar, porque você é, é, está assistindo televisão, porque você está nas redes sociais. Você substituiu a tarefa. A preguiça, propriamente dita, no conceito, tanto que ela está lá nos 7 pecados capitais, ela é bíblica. Por quê? Porque você não quer fazer nenhuma tarefa. Você não quer trabalhar, você tem aversão ao trabalho. Você não quer fazer nada. Então, aqui é preguiça. Você quer trabalhar, você quer fazer atividade física, você quer melhorar suas finanças, você quer melhorar seu relacionamento. Você sabe disso, mas você está substituindo por outra tarefa, por outro momento que vai te trazer aquele retorno imediato da sensação positiva que você está tendo. Aí sim, você está procrastinando. Então, isso é um mito. Procrastinar não é preguiça. Uma coisa é diferente da outra. Então, quando você tem essa clareza, porque, não, ele é super preguiçoso, ele não faz as coisas. Calma, a gente está utilizando da forma errada falar que a pessoa é preguiçosa só porque ela inverteu a ordem das prioridades das tarefas que ela estava, na verdade, visando o retorno imediato que ela ia ter. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso vai criando uma verdade absoluta. É muito preguiçoso, é muito preguiçoso, é muito preguiçoso, e, eu procrastino porque eu sou preguiçoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa verdade absoluta que vai virando uma crença, que vai virando uma verdade, e a gente não consegue distinguir o que é realmente preguiça e o que é a procrastinação. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, do porquê você procrastina. 2 pontos, 2 fatores mais importantes para que você procrastine. A procrastinação está ligada diretamente com nossas respostas emocionais. Então, lembra que eu falei? Ou falta de clareza, eu não sei o que aquilo vai me trazer de retorno, ou medo, eu tenho medo do julgamento, eu não quero me expor, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo do que vai acontecer quando eu realizar aquela tarefa. Então, essas respostas emocionais fazem com que eu busque uma outra tarefa menos importante que traga um resultado para mim. Então, mito e verdade sobre procrastinação e preguiça é mito. Preguiça não é procrastinação, certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa entender, mito, algumas pessoas são normalmente procrastinadoras. Deixa eu te falar, todos nós somos normalmente procrastinadores, lembra? A procrastinação é o nosso cérebro querendo fazer com que a gente sobreviva. Ele foi treinado para isso. Ele não quer que a gente se exponha, ele não quer que a gente faça esforço. Ele não quer que você se coloque no risco. Então, ele quer que você volte para a sua zona de conforto. Ele quer que você fique ali calminho, tranquilo. E por isso que na primeira aula eu falei para você que é uma batalha constante. Por isso que nós temos que combater a procrastinação. Você não vai vencer, não é o fim, não, é um combate diário. Eu sei que aquela tarefa é difícil e eu sei que vão aparecer outras tarefas para que façam com que eu deixe aquela que é importante para depois. Então, eu preciso combater essas distrações, eu preciso combater essas outras tarefas, sabendo priorizar, sabendo o que eu quero alcançar, tendo clareza do que aquela tarefa vai me trazer de retorno e, lógico, sem medo, mas com planejamento.
Então, isso vai fazer com que você não procrastine, mas algumas pessoas têm naturalmente características de procrastinação. Deixa eu falar para você, não são algumas pessoas. Todos nós temos essa característica porque é o nosso cérebro tentando pegar a gente, trazer a gente para a nossa zona de conforto para que a gente não faça esforço. Pode reparar que todas as vezes que você está fazendo alguma coisa, que você vai passar de nível, que você vai alcançar outros resultados, você vai ter mais esforço. E automaticamente você vai ter aquele sentimento de: será que eu faço mesmo? Será que eu fico aqui? Será que eu volto um pouco mais? Então, tudo isso vai fazer com que você procrastine. Então, é um mito. Não é algumas pessoas têm fatores de procrastinação. Todos nós somos procrastinadores. Tá? Outra verdade muito importante: trabalhar sobre pressão constante faz com que você não procrastine. Isso é mito. Você precisa entender o perfil comportamental daquela pessoa. Algumas pessoas trabalhando sobre pressão, elas não vão procrastinar. Por quê? Porque está tendo cobrança daquela tarefa que ela precisa realizar. Outras pessoas, com cobrança excessiva, ela não vai se sentir bem, ela não vai se desempenhar o seu melhor. Por quê? Ela tem medo do julgamento, tem medo da falha. E isso faz com que ela procrastine. Ela volta a fazer uma atividade que ela tem muito mais segurança. Ela volta a fazer uma atividade que ela sabe que ela vai performar e ela não vai se expor para fazer aquela outra tarefa. É assim que ela procrastina. Então, isso também é um mito, que se você trabalhar com pressão nas pessoas, as pessoas param de procrastinar. Não, não é trabalhando com pressão, é entendendo o perfil comportamental de cada pessoa, é entendendo e tendo clareza do retorno que aquela tarefa vai trazer para a pessoa, entendendo os medos dela e sabendo qual o caminho ela precisa fazer para que ela combata aquela tarefa e aquele medo, e ela vai fazer a tarefa que precisa ser feita. Assim, ela não vai procrastinar. Então, trazendo aqui mitos e verdades sobre procrastinação, nós temos esses mais comuns, mas eu posso trazer aqui para vocês também o atividade física não é para mim. Eu posso trazer aqui para vocês, eu não gosto de fazer dieta. Eu posso trazer aqui para vocês, eu não sei ou eu não tenho atenção para minha vida financeira. Tudo isso são narrativas que você criou para não olhar para o que realmente está fazendo com que você procrastine. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, mapeiem tudo o que você está procrastinando. Eu não fui na academia, procrastinei. Eu não fiz a minha alimentação, procrastinei. Eu não olhei as minhas finanças, procrastinei. Eu não disse para o meu esposo, ou para minha esposa, ou para o meu namorado, ou para minha namorada, para o meu companheiro, o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí eu procrastinei. Por quê? Porque você está com medo do julgamento. Por quê? Porque você tem medo de errar. Por quê? Porque você não tem clareza do que aquilo vai trazer para você. Coloca no papel. Assim eu sei o que está me impedindo. Nós vamos falar daqui a pouco, nas próximas aulas, como você ter clareza desses seus sabotadores e como você criar os bloqueadores desses sabotadores. Então, agora trazendo alguns mitos e algumas verdades, eu tenho certeza que cada vez vai ficando mais claro o porquê você procrastina. E aí você vai se identificando. Poxa, mas por que eu procrastino isso? Por que na hora de fazer essa atividade eu procrastino? Então a gente começa a ter clareza. A gente começa a entender que, não, eu não tenho que ter medo disso. Quantas vezes você pensou em fazer um vídeo para a rede social? Pensou em fazer um vídeo para a rede social? Mas você falou assim: esse negócio de rede social não é para mim, não. Isso é mito ou é verdade? Rede social é para qualquer pessoa, é para todo mundo. Basta você querer. Ou você está com medo de se expor, ou você está com medo do julgamento, ou você está com medo de errar, porque você está se comparando com outra pessoa, com outras pessoas, ou você não tem clareza do que aquele vídeo que você vai gravar vai trazer de retorno para você. Então, não. É um mito. Não é rede social, não é para você.
A atividade física não é para mim. Mais uma vez, uma narrativa que vai fazer com que você procrastine. Por isso que eu falei para vocês que são questões emocionais. Procrastinação são questões emocionais ligadas à falta de clareza e ao medo. Faça essa lista, me conta o que é que você descobriu, o que você teve clareza, o que está te sabotando e se prepara, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Até a próxima aula.